mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Madame Ramalho? Madame Ramalho, 7 horas. Como está escura esta sala, que eu vou abrir as cortinas. Por que será que a patroa deixou aquela vela acesa em cima do móvel? E o que é aquilo? Embaixo da mesa. Parece uma espada. Socorro! Polícia! Socorro! Socorro! Ai, polícia! O que aconteceu? Minha patroa! A Madame Ramalho está morta! Ali, na sala! Tem uma espada enterrada nas costas! Não toquem em coisa alguma! Não entrem, não entrem! Isso é trabalho para o Departamento de Polícia Judiciária! Coitada! Tudo por causa da mania de falar coisas assim! Tem um bilhete em cima da mesa! Como diz? Há um bilhete em cima da mesa! Eu vi! Mas são os garranchos que a gente não pode ler! Eu sou o falecido Capitão Ramalho. Tu me chamaste e aqui estou. Esta é a espada de São Jorge. Vou atender aos teus apelos e te levar comigo. Santo Deus! Madame Ramalho foi morta por uma obra do outro mundo! O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, A Espada de São Jorge. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Foi o senhor quem encontrou o corpo? Não, senhor. Foi Clotilde, a empregada da viúva. Ela está na sala à sua espera. O senhor não acha bom comunicar o caso à delegacia local, chefe? É isso mesmo. E peço para mandarem um legista e os peritos, viu? Deixa comigo. O chefe mandou, tá mandado. Eu vou dar uma vista de olhos pelo local do crime. Creio que o criminoso desapareceu, não? Exatamente, senhor. Aliás, na minha opinião, o assassino não pertence mais a este mundo, hein? Há uns 5 anos que ele morreu. Este cheiro é característico. Parece pólvora queimada. É enxofre, inspetor. O cheiro dos infernos. Era o que me parecia. Não mexeram em nada, não? Não, senhor, não. Eu pedi à empregada e aos outros vizinhos que não tocassem em coisa alguma. Eu tenho a mania de ajudar a polícia, sabe, inspetor? Eu gosto dessas coisas. Como passatempo, é claro. É um passatempo elogiável, senhor Tomé. Aqui temos o corpo. Estava assim mesmo, embaixo da mesa. Enterraram-lhe uma espada nas costas, lhe varou o corpo e saiu pelo peito. Curiosas vestimentas, não acha? É, né? A velha vestiu-se de preto. Mas não é bem um vestido, parece mais uma túnica. O senhor a conhecia bem? Éramos vizinhos e de vez em quando nos visitávamos.
A minha mulher achava que a velha era meio maluca, sabe? Mas não foi suicídio, inspetor. Ninguém poderia enterrar uma espada nas próprias costas. E ainda por cima, aquele bilhete... Declaração de suicida? Não, leia o senhor mesmo. Uma mensagem de além-túmulo. Deixa eu ver. Parece uma mensagem do outro mundo. Esta letra é de Madame Ramalho? Penso que não. Parece mais o bilhete escrito por um médium. Então, umas gratujas quase ininteligíveis. Mas o final está bem claro. Vou atender aos teus apelos e te levar comigo. O esposo de Madame Ramalho, o capitão Ramalho, morreu há 5 anos. Tudo indica que o bilhete tenha sido ditado por ele. O senhor acredita em espíritos, senhor Tomé? É como diz o outro, não acredito em bruxas, mas que elas existem, isso existe. O relógio de pulso da vítima está quebrado. E os ponteiros marcam exatamente meia-noite. Senhor Tomé, onde está a empregada? Em primeiro lugar, eu vou conversar com ela. Faz 10 anos que eu trabalho para Madame Ramalho. De maneira que eu conheci o falecido capitão. E quem era o capitão Ramalho, Clotilde? Como disse? Quem era o capitão Ramalho? Você é surda? Ah, sim, sou um pouco surda. Eu só entendo as palavras quando eu leio nos lábios das pessoas. Sei. O capitão era um bom homem, inspetor. Muito rico e influente. Madame dizia que ele era descendente de um tal João Ramalho da história do Brasil. Ah, sei. Este prédio de apartamentos foi construído por ele. A gente se mudou para cá faz uns 8 ou 9 anos. Mas em 1975 o capitão ficou doente e morreu. Morreu aqui mesmo, neste apartamento. E a viúva herdou todo o dinheiro. De que foi que ele morreu? Pneumonia dupla. Então eu e a madame ficamos sozinhas. E o casal não tinha nenhum outro parente? O capitão não tinha parentes, não, senhor, mas a patroa tem um sobrinho, o senhor Cristóvão. É estudante de medicina. Parece que é o único parente da patroa. Ninguém mais visitava a casa, Clotilde? Não, além do senhor Tomé e da mulher dele, que vinha de vez em quando, só mesmo o doutor Barroso e aquela negra velha. Quem é o doutor Barroso? É o advogado da patroa. Ela sempre dizia que o doutor Barroso era um homem de confiança, mas aquela negra eu não acho. Trata-se de outra empregada? Não, senhor. Vovó Azira é uma macumbeira. Diz que é médium. Mas eu acho que é uma exploradeira. Foi ela que meteu na cabeça da patroa a ideia de falar com os mortos. Ah, então sua patroa falava com os mortos? Bom, eu nunca vi nada. Deus me livre. Mas com a morte do capitão, a patroa ficou assim muito desgostosa e começou a frequentar terreiros de macumba, tentando falar com o espírito do falecido. Toda semana, nas sextas-feiras, vovó Azira e a patroa ficavam sozinhas na sala, no escuro. E o senhor está ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente, eu não sou surdo. Pois, desculpa. E me mandava ir dormir. Ora, veja só, eu sempre obedecia, por isso eu nunca vi nada, não sei. Foi o que aconteceu ontem à noite, Clotilde. Elas ficaram sozinhas no escuro? Foi. Vovó Azira apareceu depois das 10 horas e se trancou na sala com a patroa. Eu deixei as duas e fui pro meu quarto, nos fundos. Só acordei hoje de manhã, na hora de costume. Como a patroa ainda não tinha levantado, eu aí fui bater na porta do quarto dela. Ninguém respondeu. Não podia. A pobre estava morta. Na sala, com aquela espada de São Jorge enfiada nas costas. Você conhece aquela espada, Clotilde? Conheço, sim, senhor. Era uma lembrança que a patroa guardava. Era a espada que o falecido capitão dizia ser de São Jorge. Eu acho que foi com ela que o santo matou o dragão. Não foi? Muito obrigado, Clotilde. Pode ir, viu? E de passagem, peça ao senhor Tomé que venha falar comigo. Minha
mulher se dava com o vizinho, inspetor, mas eu não a conhecia muito bem. Eu tenho uma vida atribulada, pois eu sou sócio de uma empresa de imóveis. Todas as noites eu faço plantão na loja de um dos edifícios que estamos vendendo na cidade. Mas ontem à noite eu sei que minha mulher não estava aqui. E o senhor? Esteve? Eu? Não, senhor. Mas aquela negra esteve. Vovó Azira deve saber de muita coisa, inspetor. Vovó Azira é uma macumbeira. O que foi exatamente que o senhor fez ontem à noite? Eu saí de casa no apartamento de cima por volta das 10 horas da noite. Minha mulher ficou com a empregada. Quando passei pelo corredor para pegar o elevador, ouvi uma voz monótona e soturna nesse apartamento. Eu acho que a porta estava aberta para a escada. Peguei o elevador e desci. Tinha que estar às 11 horas na loja para substituir o meu sócio no plantão noturno. Quando saía do prédio, cruzei com vovó Azira. Ela não falou comigo. Segui meu caminho. Ainda não eram 11 horas quando cheguei na loja para substituir o meu sócio. Fiquei lá até às 6 da manhã, quando outra pessoa foi me substituir. Eu estava me preparando para dormir quando ouvi o grito de Clotilde. Eram 7 horas da manhã. Desci correndo, seguido por outros moradores, e encontrei... Já sei. Sua vizinha estava morta e a empregada em prantos. Isso mesmo. Mas apesar de não ter muita intimidade com a morta e nem sequer interesse na sua morte, eu sou suspeito, inspetor? Por enquanto o senhor não é suspeito, pois nada o liga ao crime. No entanto, pretendo trocar 2 palavras com sua esposa e sua empregada. E mandarei averiguar seu álibi, certo? Prontinho, chefe, prontinho. O legista já está examinando o corpo. O delega disse que os peritos não demoram, hein? E esse rapaz que entrou com você, quem é? Acho que era sobrinho da coroa que abotoou. Meu nome é Cristóvão, inspetor. Eu nunca poderia esperar uma coisa dessa. Sente-se, rapaz, sente-se. Obrigado. Senhor João? Vamos aí, chefe. Pode chutar que eu seguro. Acompanhe o senhor Tomé. Ele lhe falará de um álibi que precisa ser comprovado. Encarregue-se disso, viu? Deixa comigo, chefe. Vamos andando, seu Tomé. Vamos andando. Dá no pé, seu Tomé. Você é o único parente da viúva assassinada? É, sim, senhor. Com a morte dela, eu sou o único herdeiro. Eu vejo que vai direto ao assunto, rapaz. Claro, né? Um assassinato tem que ter suspeitos. E eu sou o maior suspeito, inspetor. Mas também eu tenho o melhor álibi do mundo. Parece que a morte trágica de sua tia não o afetou muito. A minha tia nunca foi muito comigo. Tratava-me como meu cachorro. Eu sou estudante de medicina, inspetor. Mas trabalho de noite para pagar os meus estudos. Minha tia jamais me ajudou com um tostão. Embora vivesse dizendo que eu estava no seu testamento. Então você sabia que estava no testamento? Titia não fazia segredo disso. Mas nunca me ajudou em nada. Agora que ela morreu, está perdoada. Titia era muito ignorante. E ficou pior depois da morte do marido. Começou a gastar dinheiro à toa, na tentativa de falar com o espírito do capitão. Vê se pode. Você também sabe disso, né? Titia mesmo me falou. Seu único desejo era falar com o marido. Mas claro que isso é uma bobagem. Apareceu um bilhete misterioso no local do crime que sugere uma coisa fantástica. Sua tia talvez tenha sido assassinada pelo espírito do marido e com a espada de São Jorge. Essa não. Não me diga que o senhor acredita nisso. Não sei. A polícia compete examinar todas as hipóteses. Muito bem, fale-me agora de seu álibi. Onde esteve ontem à noite? Bem, seu assistente me disse que titia foi morta por volta da meia-noite, né? Pois desde as 11 horas que eu estava numa boate em Copacabana com os amigos. Eu fiquei lá até as 4. Saí carregado e me levaram para a pensão onde moro. Acordei agora há pouco. Quer dizer que à meia-noite você estava na boate? Exatamente. Sentado numa mesa e cercado de testemunhas. Quer que lhe dê os endereços dos meus amigos? O gerente da boate também deve se lembrar de mim. Outra coisa, você imagina quem possa ter assassinado sua tia? Só pode ser aquela velha macumbeira, vovó Azira. Não duvido que ela também esteja no testamento de minha tia. Vovó Azira é um demônio. Gatunhei a velha feiticeira, chefe. Sim? Onde a encontrou? No morro, onde a coroa se esconde. Lá todo mundo conhece a nega velha. Ela está aí fora. Manda entrar? Claro, João, claro. É verdade. E o álibi do senhor Tomé? Chefe, batata. O sócio disse que o cara esteve na loja das 11 horas da noite até de manhã.
Conversei com a mulher do cara e ela não sabe de nada, sabe? Deu a entender que o marido é um paspalho. E o legista, o que foi que disse? A velha foi apagada com um golpe de espada dado pelas costas, por volta de meia-noite. Ah, tem mais um paragolé, chefe. Qual é? A dona estava desacordada quando foi morta. Desacordada? É. Mas como? É isso aí. Antes de meter a espada do meu xará na coroa, deram uma cacetada na cuca dela. O médico acha que pegaram a velha pelos cabelos e bateu de encontro à quina da mesa, sabe como é que é? Mas teve diferença de 2 minutos entre a cacetada e o golpe de espada. Sim, é possível. Agora, Jorjão, você vai comprovar o álibi do sobrinho da vítima com os amigos dele. E mande entrar a macumbeira. Ah, deixa comigo, eu dou uns passes nela. Tá? Ei! Ô, Joaninha da Goméia, o chefe tá chamando, saravá. Eu não me chamo Joaninha e não sou da Goméia. Meu nome é Azira, tá ouvindo? Azira, com muito gosto. Azira, é? Pois eu acho que a senhora é Azara. Tchau. Saravá mais uma vez. Cada uma falta de respeito. Se o santo lhe ouve... Não ligue, vovó, não ligue. Jorjão é assim mesmo. Mas sente. Obrigada, doutor. Esse moço que saiu daqui me contou tudo. Eu não sabia de nada. Se irmã Alice morreu, foi depois que eu deixei ela ontem de noite. E foi Satanás que matou ela. Também penso assim. Mas foi você quem trouxe Satanás para esta casa, não foi? Não é verdade. Foi irmã Alice que atraiu o Tinhoso. Eu só queria que ela falasse com o espírito do capitão, o marido dela. Madame Ramalho queria comunicar-se com a alma do marido, não é? Verdade. Já faz 4 anos que a gente invoca a arma do defunto renitente, sabe? Uhum. Das outras vezes, a irmã Alice me dava um dinheirinho, mas não muito. Eu não sou exploradeira, seu doutor. Eu sou pobre, moro no morro, mas tenho a proteção dos bons espíritos. E Malice, viu, começou a fazer a sessão por conta própria, né? E o capeta apareceu. Só pode ser isso. Você também viu Satanás, vovó Azira? Direitinho com esses 2 olhos que a terra há de comer. Olha, ele entrava por a parede e falava mais irmã Alice. Ele se entendia, seu doutor. O Tinhoso tinha prometido trazer o espírito do capetão. Foi o que se deu ontem, né? A irmã Alice ficou muito contente por modo de que ia falar mais o marido. E eu vim aqui lá por as 10 horas, viu? E entrei quando o senhor Tomé daí de riba, né? Ia saindo para a cidade. Olha, ele até me viu. A irmã Alice se vestiu com a roupa preta e acendeu uma vela na sala. Mas quando a gente invoquemos o espírito do morto, quem pareceu foi Satanás. Entrando pela parede? Sim, senhor. O Tinhoso pareceu, meu senhor, numa nuvem de enxofre. E disse que o espírito do capetão só podia aparecer se eu fosse embora, né? Aí, viu, a irmã Alice me deu um dinheirinho e me mandou voltar pro morro. E eu obedeci ela, sim, senhor. Fui-se embora, sim, senhor. Que horas eram quando você saiu deste apartamento? Ah, não era meia-noite ainda não, senhor. Olha, eu fui direto pra minha casa lá no morro. Todo mundo me viu. E o relógio lá da igreja estava dando meia-noite quando eu entrei no meu barraco. Fiquei lá, meu senhor, até de manhã. Olha, eu não sei quem foi que matou a irmã Alice, seu doutor. Mas podia ser qualquer pessoa, nem eu. Podia ser então o espírito do capitão, né, trazido pelo Tinhoso. Bem que podia ser isso, sim, senhor. Ai, que eu tô toda arrepiada aqui. Não, Jorjão. Eu não posso deter a preta velha sem provas. Diversos moradores do morro disseram que, à meia-noite, ela estava no barraco. O álibi do sobrinho da coroa tá certo, chefe. 5 caras da faculdade estavam com ele tomando umas e outra. Ele tomou um pilé que teve que ser carregado até em casa, sabe? O gerente da boate também viu, hein? Dá licença, seu inspetor. Entre. Olha, eu me lembrei de uma coisa. O que foi? É a respeito do seu Cristóvão. Na semana passada, ele e a patroa tiveram um pega feio. Falaram tão alto que até eu ouvi os gritos. Sim, e daí? A patroa disse que ia modificar o testamento.
e botou o sobrinho pela porta fora. Seu Cristóvão saiu feito uma onça. Isso é interessante, Clotilde. Cristóvão poderia ter assassinado a tia para evitar que alterasse o testamento. Mas então matou tarde. Porque no dia depois da discussão, a patroa chamou o Dr. Barroso e fez outro testamento. Agora o herdeiro não é mais seu Cristóvão, não. Mas só o Dr. Barroso é que sabe quem é. Sente-se, doutor Barroso. Obrigado. Eu tive notícias do crime pelos jornais, inspetor. E vim o mais depressa que pude. É então verdade? Madame Ramalho... Sim. Enterraram uma espada nas costas da pobre senhora. Santo Deus. Não me diga que foi a espada de São Jorge. Sim. A espada do capitão que ela guardava como souvenir. O senhor faz ideia de quem possa ter cometido o crime? Não tenho a mínima ideia, inspetor. Eu sou procurador de madame desde o falecimento do capitão, em 1975. Minha cliente, nesses últimos meses, não andava muito bem das faculdades mentais. Por que diz isso? A morte do marido foi um grande choque para ela. Tornou-se maníaca pelo baixo espiritismo. Há 4 anos que vivia metida em terreiros de macumba. Na sua opinião, Madame Ramalho tinha motivos para cometer o suicídio? Não sei. Como lhe disse, ela vivia obcecada pelos espíritos. Só falava no dia em que ia manter contato com o marido no reino dos mortos. Penso que esse dia chegou finalmente. Tem razão. Esse dia chegou finalmente. Mas onde estava o senhor ontem por volta da meia-noite? Lembra-se? Deixa eu ver. Sim. Eu estava no meu escritório, redigindo uns documentos. Saí de lá pouco depois de meia-noite. O porteiro noturno do edifício me viu passar. Por acaso até lhe perguntei as horas, porque o meu relógio tinha parado. Passavam 15 da meia-noite. Dali fui para casa dormir. Eu acabei de saber que sua cliente discutiu com o sobrinho e pretendia modificar o testamento. O senhor sabe me dizer alguma coisa a respeito? Ela modificou realmente o testamento. O senhor Cristóvão foi deserdado pela tia. Dias antes de morrer, ela elegeu outro herdeiro universal. Está claro que o sobrinho poderá invalidar o novo testamento, atendendo à personalidade do beneficiário. E quem é o novo beneficiário, Dr. Barroso? Bem, inspetor, pode parecer ridículo se não fosse doloroso. A senhora Ramalho legou todos os seus bens a um defunto do século XVI. O beneficiário do testamento é Pedro Álvares Cabral, né? Exatamente, o descobridor do Brasil. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, A Espada de São Jorge. Que é isso, chefe? A dona deixou tudo pro cara que descobriu a gente, é? Foi o que disse o advogado. A velha tava pirada da ideia, completamente lelé da culpa. Eu também acho. Claro que esse testamento será considerado nulo e o sobrinho herdará o espólio. Resta saber se ele sabia disso. Bom, mas ele tem o álibi da boate, chefe. Bom, peraí. A não ser que ele achasse um jeito de sair de lá sem ser visto. Podia ter saído antes da meia-noite e assassinado a velha e voltado pra boate. O senhor não acredita mesmo que tenha sido uma alma do outro mundo, né? Não, Jorjão. O criminoso pode ser o diabo, mas um diabo deste mundo. É o que não falta, chefe. Os capetas vivos vivem inventando coisa pra chatear a gente, né? Dá licença. Pois não? Eu queria que o senhor me desse licença para ir ao enterro da patroa. O senhor Cristóvão me encarregou de tudo. O enterro é daqui a pouco. Mas você não está presa, Clotilde. Pode ir para onde quiser. Por enquanto ainda não efetuei nenhuma prisão. A propósito, Clotilde... Senhor?
Sua patroa não tinha joias? Sim, senhor. Madame Ramalho tinha uma porção de joias. Mas não estão mais aqui em casa, não. Ela guardou num banco. Depositou-as num banco? Por quê? Temia algum roubo? E alguém deu conselho para ela guardar no banco. Pelo menos foi o que ela me disse. Saiu daqui com todas as joias na quinta-feira passada e voltou com as mãos vazias. E você não sabe em que banco ela fez o depósito? Não sei, não, senhor. Mas o doutor Barroso deve saber. Aquele advogado sempre sabe de tudo. É verdade, inspetor. Ela não me disse quem a aconselhou a fazer aquilo, mas estava disposta a fazê-lo. Diante disso, eu lhe indiquei um banco de confiança. A senhora Ramalho reuniu todas as suas joias, meteu-as num cofrezinho e saiu comigo. E depositou realmente as joias? Estão na casa bancária Avenida. Somente a polícia as poderá retirar com um mandado de juiz. Por que somente a polícia? Porque a pobre senhora depositou as joias em nome de outra pessoa do outro mundo. As joias foram colocadas no banco para serem retiradas pelo espírito da Marquesa de Santos. É isso aí, chefe. As joias estão no nome de uma tal de Domitila de Castro Canto e Melo. É o nome da Marquesa de Santos, Xoxão. Peraí. A tal que foi não sei lá o que do Dom Pedro, é? Essa mesmo. Mas essa dona já não morreu, chefe? Pois é, morreu. A velha tava mesmo doida de pedra. Mas não é isso só não, chefe. Tem mais. Tem mais alguma coisa? Tem. Olha, eu estive em outras casas bancárias e numa delas, sabe, eu encontrei outro depósito assinado pela senhora Alice Ramalho. Alguns papéis de crédito, apólice e outros documentos. Tudo depositado também em nome de um defunto já morto. Que isso, João? Defunto já morto? Dei mancada? Desculpe, chefe, desculpe. Mas a dona botou tudo no nome de um tal de Pero Vaz Caminha. O senhor manja? O escrivão da frota de Cabral? Doutor Barroso tem razão. A pobre senhora estava completamente louca. Completamente pinel, chefe. Onde já se viu? Com tanta gente viva precisando de grana e a pirada deixa tudo para as almas do outro mundo. Chega a ser desaforo. Ela estava louca da Silva, chefe. Ou não estaria. Quem sabe se não teria sido levada a isso por alguém que tinha interesse em que ela parecesse louca. Quem sabe se... Venha comigo, Xoxão. Vamos voltar ao local do crime. Alguma coisa me diz que a solução do caso está no Satanás que visitava a viúva do capitão. Como será que ele conseguia entrar no apartamento através das paredes? Vai ver que ele é pirado também, né? Nenhuma parede parece oca, chefe. Não tem passagem secreta nem nenhum parangolé desses, não. Quando a empregada encontrou o corpo, havia uma vela derretida sobre aquele móvel. A vela queimou sozinha pela madrugada até que se extinguiu. Isso quer dizer que durante as sessões, Madame Ramalho não gostava de usar muita luz. Macumbeiro sempre trabalha no escuro com vela, chefe. Aqui está a mesa, pé de galo, usada na invocação dos espíritos. Mas se eu tivesse uma ideia, ao menos, do lugar onde aparecia Satanás... No chão não tem marca de enxofre queimado, não. No quarto da velha que o cheiro é mais forte. O quarto, isso mesmo. Satanás deve ter entrado pelo quarto. Vamos até lá. Vamos lá. Mas, aqui também não tem passagem secreta, não, chefe. Eu já examinei tudo muito bem. Bom, mas aqui no chão tem uma mancha negra. Podia ter sido feita com enxofre, né? O cheiro não nega. Enxofre puro. Esse local fica justamente à frente da cama, no vértice de um ângulo agudo com a porta. Se nessa parede houvesse uma entrada... Mas não há. Por mais escuro que estivesse, Satanás não podia... Espere, João, espere. Aquele grande espelho ao lado da porta da sala tem mais de 1,5 metro de altura. Deixe-me ver uma coisa. Agora entendo. O que foi, chefe? Descobriu alguma coisa? Descobri, Jorjão.
Este espelho não está parafusado na parede. Podia ter sido removido para dentro do quarto. Você entende? O falso Satanás entrava no apartamento e, enquanto a viúva dormia, deslocava o espelho para dentro do quarto. Ao acordar, a viúva via a figura do intruso refletido no espelho, dando a ilusão de que ele estava do outro lado da parede. Depois, ao caminhar em direção ao espelho, Satanás parecia entrar pela parede. No escuro dava para confundir a velha. Mas peraí. E quando ela estava na sala com a vovó Zira, hein? O intruso usava o mesmo método, mas em sentido contrário. Então ele partia de junto da cama em direção ao espelho. E as duas mulheres viam-no através da porta do quarto. Peraí, chefe. Para fazer isso, o cara tinha que entrar aqui dentro. E só podia entrar pela porta da frente, ou pela porta dos fundos, a porta de serviço que dá para a área. E essa mesma área comunica com a porta de serviço do outro apartamento deste andar que está vazio. Vamos até lá. Vamos. Pode ser que a gente encontre Satanás. Já Deus me livre. Tá vazio mesmo, chefe. Não tem móvel nenhum, não. Mas tem aquele armário embutido. Parece fechado a chave. Trata de arrombá-lo, João. Deixa comigo. Peraí. Nossa, chefe. A roupa do Satanás. Perfeito. Não falta nem a barbicha e a cabeleira postiça. Uma roupa vermelha, uma capa preta. Ih, roupa de Exu, chefe. Laroê. Que é isso? Um pote de cosmético para maquiagem. Um vidro magnésio em pó. Aquele magnésio usado pelos fotógrafos antigos para instantâneos. Chefe, quando a gente queima, esse pó faz um clarão, uma fumaceira desgraçada. Se não me engano, ali há uma lata de enxofre. Bastava misturar o enxofre com o magnésio para completar a cena teatral. Agora começa a fazer uma ideia do plano para matar a velha, Jorjão. Como lhe disse, não foram as almas do outro mundo. O senhor tem certeza, chefe? Veja lá, hein? É que ela tá com medo de fantasma, Jorjão. Ora, se aparecer um fantasma, eu aplico um telefone nele. Telefone em alma do outro mundo, meu filho? Esta é só mesmo você, Jorjão. Só você. A patroa tinha dinheiro no banco, mas eu acho que o doutor Barroso é quem sabe de tudo. Ela falou em 5 milhões. 5 milhões? Milho muito pra uma galinha só. Jorjão, que é isso? Mancada, chefe. Desculpe, viu? Jorjão, sai em campo e trate de descobrir em que banco está esse dinheiro. Eu quero saber se continua em nome de Madame Ramalho ou se foi passado para o nome de outro defunto, né? Deixa comigo, chefe. Eu vou falar com o doutor Barroso. Ele deve saber o nome do banco onde a coroa depositava a grana. Desculpe, eu Entre, senhor Cristóvão, entre. Veio do enterro? Sim, Clotilde também estava lá. Acabou-se, né? Coitada da patroa. Tão boa e morrer assim. Vá lá para dentro, Clotilde. Eu quero falar com o inspetor. Eu vou. Olha, mas não fica me mandando assim, não, viu? O senhor ainda não é o dono da casa. E se o primeiro testamento da patroa ficar valendo, fique sabendo que este apartamento vai ser meu. Foi o que ela me disse. Você queria falar comigo? Não sei se o senhor leu nos jornais. Eu acabei de ganhar uma bolsa de estudos. Eu preciso embarcar para os Estados Unidos, onde farei um estágio na Clínica Mayo. Mas não já, Cristóvão. Não nesse momento. Bem, eu tenho receio de que nunca mais se decifre esse mistério da morte de tia Alice. O senhor compreende? Não me permitiram sair da cidade e tenho medo de que... Nada receio. O mistério da morte de sua tia será resolvido ainda esta noite. E amanhã, se o senhor estiver inocente, poderá viajar para onde quiser. Como? Já sabe quem foi que matou a Titi? Ainda não sei quem foi, mas já sei como foi. Logo mais à meia-noite saberei o nome do culpado. Não foi um espírito quem matou sua tia, mas talvez os espíritos me ajudem a desmascarar o criminoso. Veremos isso logo mais à meia-noite.
chegando do banco, chefe. O banco onde havia 5 milhões depositados em nome de Alice Ramalho. E continuam lá? Não, foram retirados. A velha esteve no banco no dia anterior ao crime e retirou todo o dinheiro. Tudo legal, como o gerente me disse. E levou os 5 milhões em dinheiro? Ela disse ao gerente que ia depositar em outro banco e no nome de outra pessoa. Mas o gerente não sabe o nome, não. Só sabe que era um nome histórico. Uma pessoa morta há muitos e muitos anos. Era o que eu esperava, Jorjão. Aqui tem uma lista das principais figuras da nossa história, né? Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz Caminha, Martim Afonso de Souza, João Ramalho, Mendes... Esse já virou avenida faz tempo. Eu sei. Mas não se esqueça também da Princesa Isabel, né? Vou precisar do senhor. Pois não, estou às suas ordens, inspetor. De que se trata? Esta noite vou desmascarar o assassino de sua vizinha. Eu preciso que todos estejam presentes. O senhor já sabe quem foi? Saberei logo mais. Tudo depende de uma investigação que o Jorjão está fazendo junto aos bancos. Na minha opinião, tudo foi uma farsa. Menos a morte da viúva, é claro. Uma farsa? Bem me parecia, inspetor. Eu não acredito em almas do outro mundo. Pode contar comigo, inspetor. Avisarei minha mulher. E que devo fazer? Enquanto procedo a cerimônia na sala, eu quero que o senhor fique na porta dos fundos vigiando a saída do apartamento. O criminoso estará presente à reunião e talvez tente fugir. Eu vou precisar de meu ajudante para a sessão, de maneira que... Não, está combinado. Não deixarei ninguém passar. Muito bem. E havemos de apanhar o patife que matou a minha vizinha. Foi o que eu disse à minha mulher. Presente, senhor Tomé? Sim, inspetor, sim. Todos atenderam ao seu convite. Agora eu vou para a porta dos fundos. E não deixe ninguém sair. Mas pode deixar entrar Satanás. Mas isso é um absurdo, inspetor. Eu não acredito em espíritos. Calma, doutor Barroso. É apenas uma experiência. Será melhor que todos se submetam de bom grado, hein? Inspetor, eu tenho medo. Eu nunca me vi metida nestas coisas. E se a alma da patroa aparecer, meu Deus, meu Deus. Tolices, os mortos não voltam. O inspetor está se divertindo às nossas custas. Já apaguei todas as luzes, seu doutor. Muito bem. A cama alumiada apenas por la Vera. Foi assim na noite em que a irmã Alice desencarnou. Silêncio. Estou ouvindo qualquer coisa. Alguém entrou pelos fundos. Sim, alguém está chegando. Algum palha, algum mexer. É Satanás. Apareceu numa nuvem de fumaça. Direitinho com uma das outras fez. Sim, eu sou Satanás. Um de vocês está condenado. Eu sei quem foi que matou Madame Ramalho. O inspetor Santos também sabe. Não fui eu. Eu não matei ninguém, eu juro. Satanás sabe, Clotilde, e eu também sei. Meu ajudante encontrou o banco onde estavam depositados 5 milhões em nome do culpado. Mas o dinheiro foi retirado ontem. Madame Ramalho morreu para não desmascarar o autor da burla. Não é verdade, Satanás? É verdade. Também é verdade que eu entrei pelos fundos, em frente àquele espelho, dando a ilusão de que atravessava a parede. E acendeu um monte de magnésio para assustar os mortais. É uma farsa, uma brincadeira de mau gosto. Eu vou embora. Não, Cristóvão não vai embora antes de conhecer a verdade. Agora posso descontar tudo. Ninguém poderá sair daqui porque as portas estão guardadas. Madame Ramalho foi assassinada por alguém que se apropriou de seu dinheiro, convencendo-a a depositá-lo em seu próprio nome, porque tem o mesmo nome de um personagem histórico. Foi a semelhança dos nomes que lhe deu a ideia de cometer um dos roubos mais engenhosos de que tem notícia. Na noite de ontem, o falso Satanás matou-a para que ela não falasse. Entrou neste apartamento com chaves falsas e invocou o espírito do falecido Capitão Ramalho.
Mas em vez dele, quem entrou foi a morte. Chefe, ele fugiu, chefe, ele fugiu. Eu já esperava, Jojão. Pode tirar o seu disfarce e acender a luz. Tem 2 guardas lá embaixo. Daqui a pouco eles o trarão de volta, convenientemente algemado. Então o senhor descobriu tudo, né? Também sabe que eu retirei o dinheiro do banco? Sim, senhor Tomé. Sei, inclusive, que o senhor depositou os 5 milhões no outro banco, também em seu nome. Só que dessa vez, em seu nome completo. Tomé Ferreira de Souza. E não apenas Tomé de Souza. Há muito tempo que o senhor desconfiava de mim, inspetor? Não. No começo apenas achei estranho o senhor lesse com tanta facilidade aquele bilhete escrito em garranchos. Até eu tive dificuldade de ler. Mas se fosse o autor da mensagem, era natural que o senhor conhecesse os seus dizeres. Na verdade, só tive certeza da sua culpa quando descobri o golpe dos 5 milhões depositados em nome de Tomé de Souza. Já então podia prendê-lo, mas preferi levar avante a reunião da meia-noite e dar-lhe uma oportunidade de fugir, confessando assim a sua culpa. Sim, fui eu. Fui eu o falso Satanás que matou a viúva. Mas eu não planejei o crime, inspetor. Tudo foi obra da fatalidade. Há tempos, quando minha mulher me disse que a vizinha tinha mania de invocar os espíritos, eu pensei em pregar-lhe uma partida. Imaginei a cara da viúva se chegasse a encontrar realmente uma alma do outro mundo. E depois, então, comecei a refletir. A viúva era rica e pagava bom dinheiro às macumbeiras para que fizessem aparecer o espírito do falecido capitão. E em breve, um plano fabuloso se desenhou na minha mente. Chamo-me Tomé de Souza, tal como o primeiro governador-geral do Brasil. Ora, se a viúva depositasse seus haveres num banco em nome dos espíritos, eu, embora seja de carne e osso, seria aqui honrado com algum dinheiro que poderia retirar apenas com a minha carteira de identidade. E foi aí que planejei o golpe. Minha mulher não sabe de nada. Vesti-me de Satanás no apartamento vazio e comecei a visitar a casa da velha, entrando com uma duplicata da chave dos fundos. Confesso que o detalhe do espelho é engenhoso, hein? Quando me vi atravessar a parede envolto na fumaça de magnésio, Madame Ramalho quase caía de joelhos. E com o tempo eu consegui convencê-la a agradar os espíritos dos grandes mortos, oferecendo-lhe joias, suas apólices, o seu dinheiro. E certa de que os mortos não iriam retirar os depósitos do banco, a viúva concordou. Fez um novo testamento em nome de Pedro Álvares Cabral e tudo mais. Finalmente, depositou 5 milhões num banco que eu lhe indiquei em nome de Tomé de Souza. Ou seja, no meu próprio nome. Eu já abri uma conta naquele banco e tinha a ficha em ordem. Ontem retirei o dinheiro sem dificuldades e depositei no outro banco. Mas a velha ainda possuía as joias e as apólices que precisavam passar para o meu nome. E por isso, à noite, eu voltei ao apartamento para continuar a farsa. E um álibi da loja de imóveis. O senhor só se garantiu, já sei. O senhor entrou na loja às 11 horas, mas saiu logo depois, deixando-a fechada. E só voltou para o plantão depois da meia-noite, certo? Isso mesmo. Fechei a loja às 11h30 e tomei um táxi, chegando às 11h45 ao apartamento vazio do 4º andar. Ali, vesti-me de Satanás e entrei na sala da viúva, afastando vovó Alzira. Aquela negra era um perigo, inspetor. Podia desconfiar. Logo que ela saiu, prometi a Madame Ramalho fazer aparecer o espírito de seu marido, se ela também passasse as joias e as apólices para o nome de Tomé de Souza. E foi aí que a velha suspeitou de meu papel. De repente, atirou-se a mim e me arrancou as barbas postiças. Justamente como imaginei. Então, antes que ela gritasse, o senhor a matou. Mas eu não queria matá-la, inspetor. Eu dei um empurrão e ela caiu, batendo com a cabeça na quina da mesa. Eu pensei que estivesse morta. E que fazer se não pôr a culpa em cima dos espíritos, não é? Apanhei a espada de São Jorge e cravei-a com toda a força nas costas da velha. Depois, escrevi a falsa mensagem com a mão esquerda e fugi.
Mudei novamente de roupa, no apartamento vazio, e voltei tremendo de medo para o plantão na loja. Isso é tudo, inspetor. Seu mal foi a ambição, Sr. Tomé. Se o senhor tivesse se contentado com o dinheiro, não chegaria a cometer um assassinato e talvez não fosse apanhado. Pelo menos não pagaria tão caro pela sua esperteza. Tem razão, inspetor. Eu estou pronto a sofrer o castigo. Mas não diga nada à minha mulher, inspetor. Veja, chefe, ele tem medo de mulher. Mas é como uma certa pessoa que eu conheço. Peraí, mas eu já tenho um plano para botar a Zefa na linha. Eu vou me vestir de Satanás. Parece que eu já estou vendo. Você fantasiado de Satanás correndo na frente e a Zefa com o rolo de fazer pastel correndo atrás. Que é isso, chefe? Vai ser até engraçado. É muito engraçado mesmo. Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Espada de São Jorge. Estiveram em cena os artistas Amélia Ferreira no papel de Clotilde, Carlos Marques, Tomé, Wilson Marcos, Cristóvão, Auriceia Araújo, Vovó Azira, Carlos Leão, Dr. Barroso, José Valuzzi, Jorjão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de radioteatro de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.